Olá, irmãos queridos, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do pastor Jefferson Dantas chamado Palavras que Inspiram, Não Aspiram. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi, vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando? Senhor, nós pedimos que Tu possas nos ensinar, Senhor, para que nós possamos nos tornar cristãos melhores, pessoas que seguem as Tuas pegadas, que nós possamos entender as Tuas palavras e também saber o que devemos falar. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje está baseado na leitura de Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32. E diz assim: portanto, é o apóstolo Paulo dizendo, né, para o pessoal lá de Éfeso: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria as oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Bem, e o nosso versículo-chave é o 29, que diz assim, ó: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça às que a ouvem. O pastor Jefferson Dantas começa dizendo que existem palavras que sujam as pessoas. E não são só aquilo que a gente chama de palavrão, né? Não são só as palavras de baixo calão. As palavras que sujam as pessoas são palavras que tiram o ânimo, que desanimam o outro. Palavras que se apoderam da mente e destroem relacionamentos, sentimentos e até destroem a fé. Muitas vezes, assim, as pessoas não têm noção do poder das coisas que elas dizem. Mas uma palavra dita de modo errado, uma palavra mal dita, pode destruir uma vida. Então, são palavras que aspiram, isso é, são palavras que sugam, que nem um aspirador de pó. Sugam tudo que a gente tem dentro de pó. Suga a nossa energia, a nossa força, as nossas perspectivas, as nossas expectativas. Sugam, assim, aquela nossa energia para o bem. São palavras que destroem. As escrituras, por outro lado, indicam palavras que nos inspiram, né? Que são inspiração para nós. Como diz lá em Provérbios 25:11, diz assim, ó: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, é como brilho de ouro e enfeite de ouro fino. É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, esse tipo de palavra é uma palavra que embeleza, né? Que inspira, que deixam as pessoas felizes, né? Então, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas, né? Um trabalho bonito, uma arte, né, que as pessoas admiram. Elas recomendam também que palavras que animam, como está em Provérbios 12:25. Diz assim, olha: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram.
Não acontece às vezes de você estar super chateado, assim, meio triste, e aí vem alguém, te faz um elogio, te fala uma palavra boa, uma coisa que alegra o seu coração e você fica de novo animado. Acontece. Então, esse é o tipo de palavra que o Senhor se agrada que nós sempre possamos dirigir ao nosso próximo. O cristão é uma criação de Deus absolutamente nova e diferente do ser natural. Então, não é como nós nascemos seres pecaminosos, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Por isso, aquele que crê em Jesus Cristo, não basta só abandonar as práticas imorais, as coisas que ele fazia sem pensar, das quais o velho homem se agradava. É importante que a gente coopere de todas as formas, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente age, para a transformação desse mundo. Então, quando a gente passar por algum lugar, por alguma pessoa, que nós possamos deixar uma marca positiva pelas nossas palavras e pelo nosso jeito de agir. O mundo já envia palavras negativas e pessimistas, de monte, né? Não vai dar certo, isso é ruim, o mundo está perdido, olha, não adianta você se esforçar porque não vai dar em nada. Mas nós que somos cristãos, a gente tem que falar, nos ocupar, nós temos que ter o cuidado de sempre dizer palavras edificantes e abençoadoras. Nosso objetivo deve ser sempre o de edificar, o de construir, o de animar, o de tornar a outra pessoa abençoada com aquilo que a gente diz. A gente tem que abençoar e não amaldiçoar. A gente tem que torcer uns pelos outros, não ficar criticando ou expondo as fraquezas do outro. Isso sim, é que são palavras que abençoam, né? Porque para indicar os defeitos, falar, olha, isso aqui tá horrível, tá mal feito, isso não tá legal, você não vai conseguir, tem um monte de gente para fazer isso. Mas nós estamos aqui para abençoar as pessoas, para fazê-las seguir em frente. Não estou dizendo mentir, né? Não é para enganar as pessoas. Mas todo mundo tem um lado bom, algo que deve ser evidenciado e que você pode dizer para a pessoa trabalhar aquilo lá, que ela vai ser cada vez melhor e ser vencedora, por que não? Aquele que usa suas palavras para expressar rancor e negatividade não apenas deve parar de fazer isso, porque esse estilo de conversa não é legal, mas também deve passar a conhecer o poder da palavra de Deus na sua boca e abençoar todos que estão em seu redor de forma assertiva e construtiva. Então é lógico, meus irmãos, à medida que você vai lendo a palavra, você vai conhecendo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, o seu coração transborda. E a palavra diz, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, não tem como as suas palavras não serem abençoadoras. Então, é como eu sempre costumo dizer, a luz de Deus, quando ela se acende em nós, ela se acende em nós para que nós possamos abençoar e iluminar a vida dos nossos irmãos. O Pai é nosso, não é Pai meu. Então, nós sabemos o quão longe nós estamos do Pai, quando nós observamos quão longe nós estamos dos nossos irmãos. Como é difícil abençoar nossos irmãos, como a gente não tem condições de falar uma palavra boa, de elevá-los, de colocá-los num lugar de destaque, de elogiar. Então, à medida que a gente não consegue fazer nada pelo nosso irmão, a gente não pode inspirar a vida dele, nós também deixamos de ser inspirados por Deus, porque a chama divina é algo que se expande, né? Eu sou inspirada por Deus e inspiro outras pessoas, né? Então a gente não tem que ficar aspirando a energia e o vigor das pessoas, mas abençoando a vida delas com palavras que realmente possam levá-las adiante, para que elas possam se sentir abençoadas. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nosso estilo de conversa deve ser abençoador, não maldizente. Amém? Bom, me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.